pessoal! Me digam, vocês estão ansiosos para saberem as NCMs dos salgadinhos, não estão? Pronto, estou aqui para trazer essas informações preciosas para vocês. Mas me digam, como estão vocês? Estudando bastante? Espero que sim! Pois bem, galera, eu postei lá na comunidade a enquete sobre a classificação fiscal, as NCMs, sobre os salgadinhos. Bastante pessoas participaram, muito bom, obrigada, valeu! Eu disse que traria as NCMs e suas particularidades. Vai ser um vídeo bem curtinho, tá? Galera, quando vocês forem deixar um like aí no vídeo, já deixa agora, clica aí, deixa um like. Aproveitem, já cliquem no sininho das notificações, porque assim, toda vez que eu postar alguma coisa, vocês vão ser notificados e vão ficar a par das novidades. Não é legal? Pois bem, para classificar mercadorias corretamente é necessário muita leitura, né? Para não errar e não pagar impostos ou mais ou menos, certo? Então, a Receita Federal está sempre ligada nessa questão de classificação fiscal. É necessário muito cuidado para classificar corretamente e não pagar errado e não ter problema com o fisco, certo? Eu vou trazer a legislação e explicar as particularidades, né, as diferenças entre o salgado frito ou assado, que já está pronto para consumo, daquele que ainda está cru, que ainda não está disponível para ser consumido, ok? É muito importante este vídeo para quem trabalha em lanchonete, para os donos das lanchonetes, padarias, né, pastelarias, para não classificar a mercadoria errada e pagar imposto errado. Eu digo sempre isso nos vídeos e repito sempre para que vocês não façam nada errado. É importante, é muito importante classificar corretamente, ok? Então, bora lá ver o conteúdo? Bora, bora! Então, pessoal, todo vídeo sobre classificação na NCM eu mostro a ferramenta principal para classificar corretamente. A tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, a TIP, tabela IPI. A tabela do IPI e a tabela NCM é uma tabela só, certo? Elas são unificadas. Aqui, olha, ela tá de 2022, mas ela foi atualizada até março de 2023, ok? Então tá, você tem um produto para cadastrar. Onde será que eu vou encontrar isso na NCM? Bora ver o sumário. Veja só. Seção 1. Animais vivos e produtos do reino animal. Não é. Seção 2. Produtos do reino vegetal. Não. Gorduras e óleos dos animais, vegetais ou de origem microbiana e produtos da sua dissociação. Gorduras alimentícias elaboradas, ceras de origem animal ou vegetal. Nananina não é o seu salgadinho. Produtos, olha, seção 4. Produtos das indústrias alimentares. Opa! Encontramos aqui alguma coisa. Bebidas, líquidos, alcoólicos e vinagres. Não. Tabaco e seus sucedâneos manufaturados. Não. Produtos mesmo de nicotina destinado à inalação sem combustão. Não. Outros produtos que contenham nicotina destinados à absorção da nicotina pelo corpo humano. Bom, então nosso produto, nossos salgadinhos vão estar aqui nos produtos das indústrias alimentares na seção 4. Porque para frente, produtos minerais, produtos da indústria química, plástico, borracha, peles, couros, madeira, tarará. Então, os produtos alimentícios estão na posição
16 a 24, certo? Então, vamos olhar aqui. Na posição 16, preparação de carne. Na verdade, esse aqui é o capítulo. Capítulo 16, preparações de carne, peixes, crustáceos, moluscos, outros invertebrados aquáticos ou de insetos. Parece que é aqui, né? Preparações de carne, açúcar não, cacau, preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite, produtos de pastelaria. Opa, parece que é aqui. Um dos dois, né? O 16 ou o 19. Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas. Não. Preparações alimentícias diversas. Não. Bebidas, líquidos, alcoólicos e vinagres, resíduos de tabaco e tal. Então, nossos salgadinhos vão estar classificados na posição 16 ou 19. Mas, antes da gente ir para a posição 16, vou mostrar para vocês outra ferramenta muito importante na classificação na NCM, que é a tabela Nash. Vamos lá. Tabela Nash. A tabela Nash é a mesma tabela NCM, tabela TIP. É aquela mesma que eu mostrei para vocês. Só que aqui ela está explicada, são notas explicativas. Nash é notas explicativas do sistema harmonizado, NESH, certo? Então aqui ela está explicando lá na TIP, ela é, deixa eu ver, a posição 1601, 1602, que nós vamos estar classificados, ó. Outras preparações e conservas de carnes, miudezas, sangue ou de insetos. Aqui fala algumas notas, mas não tem as explicações. Mas muito importante também as notas vocês lerem, certo? Na Nash é que vocês vão encontrar as explicações. 1602. Vamos lá, neném. 1602. Olha. Capítulo 16. Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos. Vamos lá na 16, ó, onde aqui está a explicação. E a 1602 vai, ó, outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue. Então, nós vamos encontrar aqui, né, as explicações para cada produto que a gente estiver classificando, né? Você vai ler e entender se encaixa nessa posição, a 1602, certo? Ó, ele diz aqui, ó, essas notas estão lá também. Deixa eu ver aqui, nota 5. Se não me engano, a nota 5 na 1602. Nota 5. As preparações, ó, no 16, da posição 1602, né? Capítulo 16, posição 1602, tá? As preparações alimentícias, ou seja, ó, estão, veja o que ela diz, estão, entre outros, incluídos nesta posição, 1602, as preparações alimentícias, incluindo as refeições prontas, que contenham em peso mais de 20% de carne, de miudezas ou de sangue, ver as considerações gerais do presente capítulo. Certo? Então, ele está dizendo que as preparações alimentícias de carne com mais de 20% em peso no recheio, tá? Você tem ali uma coxinha de frango, né? O recheio é frango. Se você tem mais de 20% de carne de frango dentro daquele produto, ele vai sim encaixar nessa posição 1602, ok? Bom, vamos lá. Né? Aquilo que eu já disse para vocês, ó.
Estão, entre outros, incluídos nessa posição, as preparações com mais de 20% de carne de miudezas de sangue de recheio, tá? Produtos com menos de 20% de carne estão na posição 1905, tá? Se 20% a mais de carne está na posição 1602, 20% a menos estão na 1905, tá? Então, vão ser nessas duas posições que os nossos produtos vão se encaixar, ok? Aí, aquilo que eu já disse para vocês, ó, na 1905 está escrito assim: são excluídos desta posição, 1905, os produtos que contenham mais de 20% em peso de enchidos. Né? Ele tá dizendo, lá falava que estava incluído no 1602, né, que tivesse mais de 20%. Então, o que ele está falando é que está excluído os mais de 20% na 1905. Por quê? Porque aqui nessa 1905 vai só estar compreendido aqueles com menos de 20% de peso de enchidos, entenderam? De carnes de determinado animal, ok? Entretanto, há um aspecto que é necessário analisar em se tratando de massas usadas nos salgados. A NESH diz que o processo sofrido pelas massas é indicador da posição que ela se classifica. Vejam, eu já disse para vocês que mais de 20% na 1602, menos de 20% na 1905. Tá. Então, aqui na posição 1902, diz assim, ó. Essa aqui, olha, eu não falei para vocês da posição 1902. Podem se encaixar aqui, né, na 16, na 1905 e na 1902. Só que essas 1902 aqui, ela é muito específica. Veja o que diz essa posição 1902. As massas alimentícias presentes da posição são produtos não fermentados fabricados com sêmolas ou farinhas de trigo, milho, arroz e batata. A massa em seguida é trabalhada, por exemplo, por passagem à fieira e corte, laminagem e recorte, compressão, moldagem ou aglomeração em tambores rotativos, no intuito de se obterem formas específicas e pré-determinadas, por exemplo, tubos, fitas, filamentos, conchas, pérolas, grânulas, estrelas, cotovelos e letras. Vocês perceberam que não estou falando de salgados manual, feito manualmente? Então, no decurso desse trabalho, pode-se adicionar uma pequena quantidade de óleo. Em geral, a essas formas corresponde o nome do produto acabado. Por exemplo, macarrão, talharim, espaguete e aletria. Então, nessa posição 1902, estão compreendidos só aqueles macarrão cru. Vai no supermercado, compra um macarrão, ele está nessa posição 1902. Talharim, espaguete, aletria. Aquela massa, né? Quando você vai fazer pastel, não tem que passar um rolo na massa, esticar ela, pizza também? Então, esse processo, né, industrial é esse processo. Essa massa, então, é diferenciada, ela não vai cair na 1602 nem na 1905. Vai ficar nessa 1902, entenderam? Mas são massas bem específicas, olha. Macarrão, talharim, espaguete, aletria, massa para pizza, massa para lasanha, a massa só, não produto pronto, entenderam? Estas massas vão estar na 1902, que é diferente. Então, aqui nós temos as recentes soluções de consultas da COSIT sobre salgados. Empada de frango, NCM 1602-3230. A solução de consulta número 98209 da COSIT, de 8/6/2020. Olha, ela está frita e tem 45% do peso de recheio. Então, ela caiu aqui na posição 1602-3230. Certo? Ela tem 45%, então ela tem mais de 20%, por isso ela veio para a posição 1602. Tá? A coxinha de frango também, massa frita, mais de 50% de recheio, ó, 50% de recheio, né? Essa consulta aqui também, ó, de 2020, também vai ficar
na 1602-3230, porque eu disse, quando as massas forem mais de 20% do seu recheio, cai na 1602, né? Vou mostrar depois, mais à frente, a posição para vocês entenderem como funciona. Vamos até lá agora, melhor, né? Posição 1602. Olha. Então, como você vai encontrar isso lá na posição 1602? Enchidos e produtos semelhantes de carne, miudezas, sangue ou de insetos, não é o nosso caso. Nosso caso é aqui, outras preparações e conservas de carne, miudezas, sangue ou de insetos. 1602. Esse pontinho, só um tracinho, é um título, né? Preparações homogeneizadas. É uma posição inteira, tá vendo? A posição tá única, separada. Aí, outras preparações, né? Homogeneizadas. Essas preparações homogeneizadas aqui são aquelas papinhas para criança, aquelas coisas que contêm alguma coisa de carne. Aqui, outras preparações de conserva de carne, de fígado, de quaisquer animais, tá? Se tiver de fígado, né, vocês vão colocar nessa posição. Aí, então, vem aqui, de aves da posição 0,105. 0,105 são as aves vivas, né? De peruas e de perus, né? Aí, então, se o recheio do seu produto é de peru ou de perua, você vai colocar na 1602-3100. Se for de aves da espécie galos domésticos, você vai colocar, aqui entra a história, com conteúdo de carne ou de miudez igual ou superior a 57% em peso. Não cozida, tá vendo? Não cozida. Ela tem mais de 57% e é não cozida. Vai entrar nessa posição de frango, né? Galos domésticos. Com conteúdo de carne igual ou superior a 57%. Cozidas, aqui elas já estão cozidas, já vão vir para cá, né? 57% de peso. 32,30 com miudezas ou igual ou superior a 25 e inferior a 57 em peso. Ficaria nessa posição. E outras, se ela for, né, inferior, se ela for outros produtos, ela vai virar aqui. Vocês viram que aqui não falou de inferior a 20%, certo? Porque vai lá para 19,05. Isso aqui são outras preparações. Outras, né? Então, outros tipos de preparações. Vamos lá. De outras espécies, tá vendo? Da espécie suína. Pernas e respectivos pedaços, não é. Pás e respectivos pedaços também não é. Outras incluindo as misturas. Então, quando for um recheio de carne suína, vai entrar nessa posição, 1602-4900, tá? Na 1602-50, você vai classificar quando o recheio do seu salgado for da espécie bovina, carne de gado, certo? E na 1602-90, quando for uma mistura, né? Se tiver as duas, carne e frango junto e tal, certo? Compreenderam direitinho essa posição, né? Esse capítulo 16, a posição 1602, 1000, todas as outras posições? Então, tá. Então, voltemos às consultas aqui para vocês entenderem melhor. Pastel de queijo vai entrar na 1902-2000. Solução de consulta 98.215, né? De 7/6/2021, também é recente. E a massa trabalhada, processo diferente, 37%. Lembra quando eu falei para vocês que se a massa é só uma massa, como macarrão, canelone, ravioli, massa para pizza,
você vai classificar na 1902? Então, esse pastel de queijo, ele foi classificado na 1902-2000, porque essa massa do pastel é essa massa, aquelas que a gente compra pronta, né? Ela passa por todo aquele processo que eu li para vocês lá de abrir, de modelar e tal, não é? Lembra que eu mostrei para vocês? Vamos lá. Aqui, a massa é trabalhada por passagem a fieira e corte, modelagem, no intuito de se obterem formas específicas e pré-determinadas, por exemplo, tubos, fitas, filamentos, conchas, pérolas, certo? Então, a massa desse pastel de queijo sofreu esse processo. Então, o queijo não é uma carne, certo? Então, não está lá nas carnes. Então, ela vai ser classificada na 1902-2000. Coxinha de frango, 1905-9090. Solução de consulta, 98.415, COSIT de 2021. Aí você vai ficar grilado comigo, né? Coxinha de frango aqui na 1602 e coxinha de frango aqui na 1905,90. Por que, Neide? Lembrem-se que eu falei na 1602-3230 as massas com mais de 20% de recheio, certo? Essa massa aqui, ó, recheio menos de 20% em peso e ela é pré-cozida, entenderam? Por isso ela veio para 19,05,90, tá? Vocês entenderam direitinho, né? Pastel de frango, massa folhada. Isso aqui já é um pastel de frango. O pastel de queijo foi para uma, porque a massa é de uma maneira, né? Pastel de frango, massa folhada, é outro tipo de massa, não é uma massa que é refinada, que é prensada e tal. Então, ele veio para 16,02,32,90, porque é uma massa pré-cozida e tem o recheio de 23% de carne, de frango, entenderam? Todas essas consultas é importante que vocês lerem, né? Tem o link para vocês no final, na descrição do vídeo. Se vocês lerem elas na íntegra, vocês vão entender direitinho do que eu estou dizendo, ok? Pastel de carne de novo. NCM 1902-2000. Eu falei aqui pastel de queijo, pastel de frango, né? E pastel de carne. Eu até pus uma interrogação aqui para eu explicar isso aqui para vocês. Na 1902-2000, a questão da massa, que eu já falei, é a solução de divergência. A solução de divergência 9807, COSIT de 18/4/2019, pré-cozida, tá? Então, eu acredito que esse pastel de carne, ele é classificado na 1602, 32, alguma coisa lá, dependendo do recheio. Por quê? Porque esta consulta 98007, a solução de divergência 98006, ela tinha essa mesma posição, né? 1902-020, mas a Receita Federal revogou ela e colocou 1602-3290. Entenderam? Por quê? Porque ela é mais de 20% de recheio e é pré-cozida. A Receita muitas vezes faz, vocês têm que questionar bastante. Então, como eles vieram aqui e revogaram a 98006, é da mesma data da 9807, eu acredito que essa 9807 também deve ter sido revogada. Eu não consegui encontrar. Mas eu aconselho a classificar na NCM 1602-3290. Por quê? Porque é pré-cozida e tem 23% de recheio. Entenderam? Eu não iria nessa aqui da Receita Federal. Por quê? Porque ele revogou uma outra semelhante, tá? Na mesma data. Pizza de camarão. 1605-29
né? Solução de consulta COSIT. Por quê? Porque a massa é pré-assada e congelada. 1605, 2900, tá? Vocês querem dar uma olhada na 16? Vamos dar uma olhada? Opa! Vamos, 1605. 1605. Olha, crustáceos, moluscos e outros invertebrados. Camarões, tá vendo? A 2100 não é condicionado em recipientes hermeticamente fechados. Então, ela vem para outras, 1605, 2900. Ó, preparações de conservas de peixe, caviar e seus sucedâneos. Ok? Ela é pizza de camarão, né? 28,91%, 1605, 2900. Massa para pizza em disco, 1905, 90. Aqui eu pus massa para pizza pré-assada, para lasanha pré-assada. Quer dizer, estão na posição 1905 as pré-assadas. Lembra? Se ela tiver crua, está na 1901. Massa para pizza em disco, é só a massa. Ela está pré-assada e congelada, recoberto de molho de tomate. Então, posição 1905, 90. Empada bolonhesa, 1602, 5000. Por quê? Porque é pré-cozida ao molho de tomate e a carne bovina, certo? Folhado recheado com peru e queijo, né? Solução de divergência 98003, 15 de 6 de 2022. A massa crua. Vamos dar uma olhada nela, na 9803? Deixa eu ver se ela está aqui. Não, deixa eu procurar ali para vocês. 98003. 98003. Aqui. Olha, a Receita Federal. Produto alimentício de massa folhada congelado para consumo humano após ser assado, constituído de massa crua, né? 02 de linhaça, não sei o que, tá na 1901, 2000. Por quê? Porque massa crua. Entenderam? Então, pessoal, perceberam o quanto é complexo classificar mercadorias na NCM? Vocês têm todas as ferramentas aí, olha, a tabela TIP, tabela NESH, tabela da COSIT, as consultas da COSIT, o site das consultas. Vou deixar os links de todas as consultas, de toda a legislação aí embaixo para vocês pesquisarem e lerem bastante. Sempre que tiver uma dúvida, vai ler para saber se está correto. Tenha sempre o produto em mãos para você conhecer o produto, saber todos os ingredientes para você classificar corretamente, ok? Então, por hoje é só, mas não esqueçam de deixar o like. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!